Qual é o capítulo? Máquina divina. O que é que será a máquina divina? Assim, a frio. O que é que vocês acham que trata este capítulo? Máquina divina. Diga. O nosso corpo. O nosso corpo é uma máquina divina. É Deus que nos concede o corpo a cada um de nós. Então este livro, Os Mensageiros, antes de começarmos a ler, vamos situá-lo. Ele foi o segundo livro da chamada série científica A Vida no Mundo Espiritual. Livros ditados e psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier em 1944. Ditado então, agora sim, pelo espírito do Dr. André Luiz. Presume-se, não há certeza, mas presume-se que o Dr. André Luiz, e há ou não há semelhanças? Presume-se que ele seja... Quando perguntaram ao Chico quem era André Luiz, uns anos largos depois de ele ter recebido os livros, ele passou a dialogar sobre uma figura, o professor Dr. Carlos Chagas, Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, que viveu entre 1879, desencarnou em 1934 e em 1944 começa a dar ao Chico essas informações do mundo espiritual. Foi médico, cientista brasileiro, tornou-se célebre no mundo porque sozinho conseguiu mostrar as características patológicas e a prevenção de uma nova e grave enfermidade que, em sua homenagem, foi denominada doença de Chagas. Que o vemos aos 4 anos de idade, com os 2 filhos. Um deles desencarnou de morte trágica de acidente de automóvel. Aos 8 anos de idade, e já alfabetizado, Carlos Chagas foi matriculado no Colégio de São Luís, dirigido pelos jesuítas na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Foge do internato em 1888 para ir ao encontro da mãe, na cidade de Juiz de Fora, preocupado, porque tinha ouvido dizer que os escravos recém-libertos estariam saqueando fazendas. Ele ficou com receio do que acontecesse à mãe. Claro que a punição para essa fuga do colégio foi a expulsão. Após encerrar os estudos secundários, ingressou no curso preparatório e, por vontade de sua mãe, que gostaria que ele se formasse em engenharia. Aí, com a companhia de colegas de curso, aderiu à Boémia. Quando nós sabemos a vida no mundo espiritual de André Luiz, o que é que acontece nos primeiros 8 anos? Tudo muito complicado, porque ele tinha tido antecedentes que o levaram a um problema kármico grande durante 8 anos no mundo espiritual. Ele sofreu muito. Aqui temos um dos motivos, talvez por isso. Não estamos a dizer que é, mas se calhar é. Quando nós, do lado de cá, nos transviamos, depois do lado de lá temos que acertar. Adoentada, em 1896, depois de reprovado nos exames, volta para Oliveira, para Minas Gerais. Não é Oliveira do hospital. Durante o tempo de recuperação, na sua cidade natal, um tio, Carlos, fortaleceu a vontade de que ele fosse médico e ajudou a vencer a barreira da mãe, que queria que ele fosse engenheiro. Acabou aceitando a opção de seu filho. Foi para São Paulo, obteve os diplomas básicos e assim conseguiu a matrícula no curso médico. E, em 1897, já com a possibilidade de ingressar em medicina, vai para o Rio de Janeiro. Vemo-lo aqui com uma equipe, já uma vasta equipe do seu trabalho sobre bacteriologia, no Instituto Oswaldo Cruz. E quem é que está lá? Quem é que consegue perceber uma figura tão grata da ciência?
Albert Einstein. Temos o Dr. Carlos Chagas e Einstein. E a equipe dos médicos que o assessoravam no Instituto Oswaldo Cruz. Então, vamos então agora ao livro. Fizemos esta introdução breve para sabermos quem é que escreveu, como é que escreveu, para que é que escreveu, e vamos então ao livro. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavalheiro de 60 anos presumíveis que a leucemia aniquilava morosamente, a pouco e pouco. Encontra-se em coma há muitos dias, explicou o facultativo, mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o despreendimento. Às vezes nós, nestas alturas do desencarno, os espíritos vêm para nos ajudarem. Muitas vezes quem já tem conhecimento e está junto, quem tem conhecimento encarnado e está junto, pode ajudar também a que se faça este desligamento, este despreendimento. No aposento, além de duas senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parente próxima, viam-se familiares encarnados, dando mostras de grande aflição. É o que habitualmente acontece quando nós estamos junto àqueles que amamos em fase de desencarne. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou: nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Aniceto, a seguir, recomendou examinássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Isto é o Dr. André Luís a dizer. E agora ele, como médico, ele vai ver o que é que se está a passar ali naquela máquina divina, naquele corpo. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente, através de pontos orgânicos insulados, portanto, individualizados, isolados. Assombrado, verifiquei que bem no centro do crânio havia um foco de luz mortiça, como um candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Notando a minha estranheza, Aniceto colocou uma destra na fronte, transmitindo-me vigoroso influxo magnético, e acentuou: olhem que coisa curiosa, 2 desencarnados, um que é o instrutor, o outro que é o instruendo, e o instrutor, para que ele tenha ainda maior capacidade de visão espiritual, coloca-lhe a mão na fronte, para que ele, através deste influxo, desta força magnética, ele conseguisse ver um pouco mais. E acentuou, portanto, e disse: repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para sublime habitação temporária do espírito. É isto que é o corpo. É uma habitação temporária, porque nós, antes de termos este corpo, já éramos espírito, e quando este corpo acabar, continuamos espírito. Todavia, é algo tão importante que, inclusivamente aqui, este instrutor espiritual lhe chama tabernáculo sagrado. E o nosso corpo é sagrado. Temos que o respeitar sempre, em todas as circunstâncias. Agora, André não está vendo diante de uma demonstração anatómica da ciência terrestre. Ele quer que ele veja mais. Examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista neste instante. Ou seja, todos aqueles que estão junto do moribundo não podem ver isto que vai ser descrito. Os nossos olhos não têm capacidade para ver o que acontece no interior da nossa anatomia. O microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. Nem com microscópios isso é possível ser visto.
A cooperação magnética do querido mentor modificará a cena. E fui compelido, André Luís foi compelido, a concentrar todas as suas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. É porque às vezes quando nos espantamos com alguma coisa perdemos de ver às vezes coisas que também são importantes. Ficamos tão admirados, tão espantados que não vemos o que devíamos ver. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo-me espetáculos surpreendentes aos meus olhos ansiosos. Parecia-me o corpo, agora, maravilhosa fábrica nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente espantoso. Identificava, em grandes proporções, os 9 sistemas de órgãos da máquina humana. Os órgãos dos sentidos, o sistema nervoso, o sistema linfático, a circulação sanguínea, a musculatura, o arcabouço ósseo, o aparelho de purificação do sangue consubstanciado nos pulmões e nos rins, o mecanismo digestivo e as glândulas hormonais. Os 9 grandes sistemas do nosso corpo, da divina máquina. Tal revelação histológica era diferente de tudo o que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue assemelhava-se ao movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. O nosso irmãozinho moribundo está desencarnando por quê? O que é que vimos lá atrás? Leucemia. E a leucemia, onde ela mais se expressa, é precisamente nos nossos glóbulos vermelhos, que não temos capacidade de os gerar. Presenciava a passagem de formas esquisitas, à maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos, hospedando feras minúsculas às centenas. A proliferação da vida bacteriana que já está em nós, aguardando que um dia os nossos órgãos entrem em falência para que eles tomem conta do corpo. Invadiam todos os músculos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados. Irremediavelmente. Já está mesmo para a fase da morte. Por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais, pequeníssimos. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores, em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava. Lentamente, da zona atacada, como se um molde sempre novo fosse expulso de forma gasta e envelhecida, reconhecendo eu desse modo que a desencarnação operava-se através de processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Então o desencarno estava acontecendo em fases, portanto, lentamente, e André podia apreciar determinadas coisas que iriam ficar preciosas para o seu conhecimento. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios. Ainda havia uma tentativa, que eram imediatamente absorvidos pelos elementos letais, pelos micro-organismos que estavam laborando para a morte. O plasma sanguíneo figurava-se líquido estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenómenos orgânicos, mas em vão. Ou seja,
Ele queria reagir contra, mas não tinha como. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. E aqui vemos o que são as bactérias próprias da tuberculose. Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Perguntou Aniceto, compreendendo uma profunda admiração. O que é este molde espiritual? O perispírito. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai. Então são as concessões que Deus nos permite e nos oferece. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autónomo na esfera celular, subordinado ao pensamento humano. Tudo fica subordinado à nossa mente. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. Que coisa bonita! Ao senso espiritual. Então, a vida organizada é dirigida pelo nosso espírito. O nosso corpo é dirigido pelo nosso espírito e não o contrário, como muita gente julga que é o corpo que exige ao espírito isto ou aquilo. Bem ao contrário. Tudo provém do nosso espírito. É na mente que temos o governo dessa fábrica maravilhosa. Porque é na mente que se expressa, é no nosso cérebro que se expressam aquilo que são as ordens do nosso espírito. E no nosso espírito está a nossa inteligência. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio e o entendimento, mas também o controle de todos os fenómenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros da distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares. Tudo é comandado pelo espírito, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda a manifestação vital no planeta. Olha a importância dos nossos pensamentos atuando sobre a psicosfera da Terra. O pensamento de todos nós. Imaginem se nós estivermos gerando maus pensamentos. Quanta responsabilidade, porque nós vamos alterar o equilíbrio da psicosfera da Terra. Através das nossas más ações, das nossas más palavras e os nossos maus pensamentos. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo perispiritual, ou espiritual, pré-existente. Então, o nosso perispírito ele é sempre anterior àquilo que seja depois a concepção para nós termos um corpo, para que ele depois possa vir, para que o espírito possa animar esse mesmo corpo. Por isso mesmo,
chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. Então, todos os abusos que fizermos são ofensas para nós. E estes abusos podem ser os mais variados. Não é só o abuso físico, também o abuso mental. Aquilo que nós eventualmente fizermos de menos bom através do nosso pensamento, nós estaremos ofendendo-nos a nós próprios. E reparem como é curioso, cada órgão, cada glândula, ele vai ser aquilo que o perispírito vai ditar para que o nosso corpo seja assim. Porque é que nascemos com olhos azuis? Porque é que nascemos saudáveis? Porque é que nascemos doentes? Porque é que nascemos deficientes? Porque é que nascemos perfeitos? É o nosso perispírito que vai ditar a cada órgão, a cada glândula, o tipo de corpo que é o mais adequado para a nossa reencarnação. A fábrica humana é repositório de forças elétricas de alto teor, construtivo. A eletricidade boa, aquela que propicia boa luz, boa energia para as máquinas trabalharem, ou destrutivo. E aí vemos os raios com aquela eletricidade que tantas vezes mata e destrói. Cada célula é minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental. Então é a nossa mente que está fazendo que as nossas células se multipliquem bem ou se multipliquem mal. Que as nossas células sejam saudáveis ou que elas sejam doentes. Aniceto calou-se por momentos. E enquanto eu via aterrado, o Dr. André Luís via, estupefacto, os mais estranhos fenómenos microbianos no corpo do moribundo, voltou novamente o educador à palavra. Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repara a incapacidade dele para governar as células em conflito. E assim é. Quando chegar a nossa hora, não há como. Os nossos órgãos entrarão em falência e vai acontecer a morte do corpo. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Ou seja, as células imunossupressoras já não tinham capacidade de funcionar e então os invasores estavam à vontade para proliferar. Observe e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela... O que é que consegue conter estas células mortíferas? Aquilo que são as nossas defesas, aquilo que nós conseguimos ter organizado no nosso corpo a fim de combater estes invasores exteriores. Só que nesta fase, em que já temos ali um moribundo, não há mais como. Pela defesa organizada, ela já não funciona. E que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios, tão prolíferos, quão terríveis. Tanta quantidade quanta letalidade ou capacidade de matar. A nutrição foi interrompida, não há possibilidades de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. O nosso apego à matéria, a gente não quer ir. E às vezes estamos perdendo oportunidades maravilhosas, porque se o próprio povo diz que vamos desta para melhor, vamos ter medo de ir porquê. Mas ninguém quer. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce, nem mesmo já sequer um controle parcial, já nem sequer uma pequena parte ele controla. Vê-se que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Quando levamos vidas complicadas, desregradas, desonestas, violentas, é nesta hora do desencarne que tudo se complica mais.
tudo é mais difícil. E ao chegarmos ao outro lado, mais difícil ainda é, porque vamos ter consciência de tudo o que fizemos que não deveríamos ter feito, ou de tudo o que deveríamos ter feito e não fizemos. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. Infelizmente, ainda é característica da maior parte de nós. Zangamo-nos com facilidade, descompomos com toda a naturalidade. Temos oportunidades maravilhosas de fazermos o bem e não fazemos. A falar a verdade, diz o instrutor, o Dr. André Luiz, este nosso amigo não está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, está sendo expulso do corpo, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus, porque todos os temos. Tudo o que é bom está em nós. Deus, quando nos cria enquanto espíritos na simplicidade e na ignorância, permite-nos depois, a pouco e pouco, nós irmos melhorando aquilo que somos, melhorando as nossas capacidades espirituais, para que realmente, nestas alturas em que nós estejamos fazendo a passagem para a nossa casa verdadeira, que é o outro lado da vida, o mundo espiritual, nós não nos arrependamos, nem tenhamos os remorsos de não termos aproveitado os sublimes dons que Deus nos concede e que estão em nós. É só uma questão de tempo. Não há ninguém que não possa ser bom ou que já não tenha em si toda a capacidade de ser bom. Não o somos porque não queremos por enquanto, mas o seremos, se Deus quiser. E assim, chegamos ao fim do capítulo 49. Agradecendo de nosso coração ao querido Jesus e a Chico Xavier, que nos tornaram possível, através destes relatos, destes 13 livros maravilhosos da série científica, nós, a pouco e pouco, nos irmos apercebendo do que é verdadeiramente a vida no mundo espiritual. A Ele agradecemos, a Jesus agradecemos, e pela vossa atenção eu também fiquei grato. Obrigado a todos.